Viagens da Saudade. E naturalmente que tinha que passar por Amarante. E eu, como moderadora, vou apresentar aqui o painel. Nós temos a professora Celeste Natário, a professora Maria Luísa Malato, professoras doutoras da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e naquele extremo temos a professora Lirandina Gomes, que é a professora da Universidade Estadual da Bahia. Ora bem, nós temos aqui 3 professoras, temos 3 investigadoras, temos 3 olhares distintos que estabelecem naturalmente pontes da literatura à geografia à filosofia. 3 viagens que se entrecruzam, que percorrem caminhos radicais, profundos, ante uma interioridade que é complexa e plural. Eu vou ceder a palavra à professora doutora Maria Luísa Malato e ouçam só, ouçam o tema, os sons da saudade. Os sons da saudade. Eu só vou fazer uma nota prévia antes de passar à primeira oradora do painel, e prende-se com o facto dos alunos da Escola Secundária de Amarante terem que se deslocar por volta das 16h10, 16h15, enfim, por um imperativo de transportes escolares. Quero naturalmente agradecer a presença de todos, nomeadamente aqui do Renato, do Dr. Pedro Barros, do Fernando Barros também, etc. E aos professores da ESA que pontualmente chegaram com os seus alunos. É isto que nós procuramos fazer, que é a ponte entre a escola e a comunidade, porque a cultura é aberta e nós estamos aqui para acolher a cultura. Sim, muito obrigada. Eu vou então passar à primeira oradora do painel, a professora doutora Maria Luísa Malato, e como é que é? Os sons da saudade. Então, obrigada, agradeço muito à Assembleia. Eu não sei se vai começar por aqui. As pessoas, a maior parte das pessoas tem 15, 16, 17 anos, no máximo. E eu vou falar de coisas que vocês esqueceram. Aliás, eu gosto de falar de autores esquecidos, gosto de falar de coisas que as pessoas esqueceram, coisas que eu esqueci e que tenho que lembrar outra vez. O que é que vocês esqueceram? Esqueceram o efeito dos sons, muitas vezes. A escola ensina muitas vezes informação, dá muitas vezes informação. E vocês veem nos livros uma quantidade enorme de informação. E juntam essas coisas que vos vão sendo lecionadas pelos pais, pela escola, como essencial. E eu venho falar de um autor, que foi o motivo porque um dos motivos porque eu comecei a estudar isto, que foi Teixeira de Pascoais, e um livro que não é assim tão frequente, chama-se Os Poetas Lusíadas, e outros livros que eu fui lendo sobre o assunto e que falavam sobre a importância dos sons. E talvez comece por uma discussão que houve há muito tempo, talvez comece por uma discussão que houve há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo, há cerca de 2500 anos, em Atenas. Num livro que eu sei disso, porque li um livro de Platão chamado Crátilo. E esse livro de Platão chamado Crátilo fala de um diálogo entre Sócrates e Hermógenes, um outro filósofo que é Crátilo. Sócrates é chamado para arbitrar um diálogo que está a suceder em Atenas e que hoje não nos parece muito importante e até tolo. É o diálogo em que Hermógenes está a dizer uma coisa que Saussure vai dizer mais tarde, por isso no século XX, por isso muito atual, e diz que as palavras não têm nada a ver com os sons, são meramente arbitrários. Os sons que nós escolhemos para as palavras variam com as línguas, variam com as pronúncias
e não há grande diferença entre dizer home, ou dizer casa, ou dizer maison, ou dizer table e mesa, ou table. É a mesma coisa. As pessoas, desde que se lhes forneça um código, conseguem lá chegar. E o Cratyl dizia, sim, pode ser isso hoje, mas não foi no início, quando as pessoas criaram uma palavra. Vocês não estão a ouvir? Não? É? Tem que... Estão a ouvir bem ou estão a ouvir mal? Não estão. Está, então. Pronto. Certo. Então, quando o Cratyl diz isso, está a imaginar uma situação em que as pessoas inventam uma palavra. Nós hoje pensamos que as palavras estão todas inventadas e não há palavras novas todos os anos a entrar nos dicionários. E vocês vivem uma época de muitas palavras inventadas. Cratyl dizia, não, as palavras quando são inventadas têm em geral uma razão para serem inventadas assim. Ou se referem a uma origem de um povo, ou se referem a uma particularidade qualquer do objeto a que se referem, ou um som que os objetos fazem. Quando vocês dizem, o gato mia, eu posso discutir se o gato é mais gato sendo chá ou sendo cat. Mas quando eu digo mia, eu estou a falar de um som que procura reproduzir o som do gato. Esta questão depois vai dar vai chegar a ser proibida no século XIX, a sociedade linguística vai proibir as discussões sobre a origem da linguagem, porque elas não levam a lado nenhum, disse na altura a sociedade linguística. Não levam a lado nenhum porque nós não podemos demonstrar como é que eram as palavras antes de serem inventadas. Mas hoje, com a medicina e com a neurolinguística, fazem-se experiências incríveis com o nosso cérebro. Pode-se estudar a reação que uma determinada pessoa tem a um livro ou a um discurso. E ocorre na neurolinguística uma circunstância que muitos dos textos de Teixeira Pascoais, quando ainda não havia uma ciência neurolinguística tão desenvolvida, eu também já reparava. É que determinados sons geram determinadas emoções. Vamos ver, por exemplo, a questão das vogais e das consoantes. Parece um tema muito comezinho, vocês sabem o que são vogais e o que são consoantes desde a escola primária. Sabem? Não. Sabem? O que é uma vogal? Eu não consigo ouvir tanta resposta, mas digamos que uma vogal é um som que eu consigo dizer no início e continuar a dizê-lo sempre. Uma consoante é um som que eu começo a dizer de uma maneira e acabo noutra. Eu posso dizer sempre e não mudo. Agora, se eu digo consoantes, eu começo a dizer um som e acabo noutro. P. Comecei em P e depois acabei por dizer só, e vocês só guardam. Eu estou a dizer P. Então, isto é uma consoante e uma vogal. É a diferença básica. Isto parece muito simples, mas depois tem consequências na vossa aprendizagem da língua. Há sons que são mais fáceis para um bebê e sons que são mais difíceis. Por exemplo, os mais fáceis. O som mais fácil é uma vogal ou é uma consoante? É uma vogal. É uma vogal. E das vogais todas? Quais são as vogais mais tranquilizadoras? Aquela em que o corpo está mais relaxado. É quando diz A. É uma vogal que dá tranquilidade ao corpo. Quando vocês riem bem, nas bandas desenhadas, riem com ha. Os velhacos, nas bandas desenhadas, riem. Se são muito maldosos, riem hi.
Ninguém ri em ho 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 ou hu hu hu. Se colocarem a mão na barriga, veem que se sair a barriga está descontraída. Se disserem vejam que a barriga começou a contrair. E a barriga ainda está mais contraída. E depois, quando dizem todo o aparelho fonador está tenso. Vocês dizem, bem, mas o Pai Natal ri, ho, ho, ho. Não, o Pai Natal não ri, ho, ho, ho. O Pai Natal ri, ho, 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 por influência dos ingleses, que diz ho, ho, ho. O que é um A. Ho, ho, ho. Da mesma forma que quando os mantras no Oriente querem meditar, não dizem Om, dizem Om. Isto obriga o corpo a descontrair. O corpo tem que estar relaxado para dizer um A, está mais tenso a dizer um E, está mais tenso a dizer um I e, em geral, está mais tenso a dizer consoantes. Quando diz O e U, está numa situação de grande interioridade. Não, o corpo não descontrai, contrai-se para dentro. Então, se eu quero meditar, digo Om. Mas, por exemplo, a equipa de rugby da Nova Zelândia, quando quer fazer gritos de guerra, não vai fazer gritos descontraídos. Ha, he, I, não. Vai fazer ho, ho, E isto o que é que desenvolve? Desenvolve adrenalina no corpo. Por isso, eles têm que se preparar para a guerra, têm que se preparar para a tensão e têm que estar com um nível de adrenalina no corpo que é gerado pela letra O e gerado pela letra U. Esta circunstância depois mistura-se com uns estudos de Freud sobre as consoantes. Freud acha em geral que as mulheres são batuteiras e por isso quando ensinam ficam com o nome mais fácil. Na maior parte das línguas as mães ficam com uma consoante que é a consoante M. A consoante M que vocês têm no OM, mas a consoante M que tem mother, mamãe, etc. E porquê que as mulheres ficam com essa consoante? Porque essa consoante é a consoante mais fácil de dizer para um bebê. Se o bebê diz fecha a boca, naturalmente sai-lhe o som Por isso, o som não obriga, é um som descontraído, que não obriga a um esforço especial do corpo. Por outro lado, se o bebê, para mamar, quando mama, faz um movimento que é elementar. Ele não escolhe, ele exerce só uma pressão labial, porque não tem dentes. Ele só exerce uma pressão labial e essa pressão labial é suficiente para ele se alimentar. O leite da mãe não é perigoso. Em princípio, ele está a beber um leite que está preparado para lhe dar imunidade, para lhe dar as calorias necessárias para ele viver. Freud acha que os pais ficam, em geral, com... os biberons já tinham sido inventados, mas não eram tão usados quanto agora. Os pais ficavam, segundo Freud, com um processo de aprendizagem da criança posterior do contacto com a mãe, que era dos primeiros tempos. Isto é, os pais masculinos ficavam com uma questão em que a criança aprendia disciplina e vontade, aprendia a recusar. A maior parte dos sons que designam o pai, segundo Freud, tem a ver com esta capacidade da criança fazer aqueles jogos que muito irritam as mães, que é de recusar comida.
ficam com as partes de vontade, de disciplina. Precisamente numa altura em que o leite da mãe não lhes é suficiente e eles já têm poder para chegar às coisas. Se eles têm poder para chegar às coisas, têm que ter poder para recusar coisas. Mas isto é verdade para uma criança de 3 meses ou para uma criança de 60 anos. Quando nós podemos chegar às coisas, temos que ter poder para as recusar. E esta aprendizagem da recusa é essencial à sobrevivência do corpo e depois do espírito. O que sucede depois nas línguas é que há determinadas línguas e determinadas situações em que nós vamos aproveitar isto tudo. Podemos permanecer sem ter nenhuma relação com isto. Kratel, por exemplo, diz: já reparaste que quando eu digo qualquer coisa com re, como por exemplo, mas ele utiliza palavras gregas como rio, como corrente, como carro, eu estou a vibrar, o meu corpo vibra. Já reparaste que, por exemplo, quando eu pronuncio certos sons, como por exemplo em L, o som L tem uma doçura que é feita de prolongamento. O L, para se prolongar, tem que fazer festas no palato. Tem que fazer a língua, tem que fazer assim. Linguagem, língua, paladar. E esta característica dos sons depois vai ser usada pela vossa... Vai ser usada instantaneamente pela criança. Por isso é que eu dizia que a criança sabe mais do que um adulto. A criança é um ser extremamente acutilante para a crítica poética. Ele percebe a vantagem do som. Ele gosta, por exemplo, todos vocês já gostaram de pronunciar uma palavra e depois deixam de se divertir com isso, quando na verdade, nas aulas de português, as palavras deviam ser saboreadas. Janela, eu gostava especialmente desta palavra, não sei porquê, mas eu gostava de dizer a palavra janela repetidamente. A palavra janela parecia uma palavra que abria. E as crianças pensam assim das palavras. Depois crescem, ficam muito sérios e não pensam nas palavras. Quando uma criança com um cão ou um estrangeiro, e as crianças, os cães e os estrangeiros têm todas uma coisa em comum: não ligam muito aos sentidos, ligam mais à música. Preocupam-se mais com a música das coisas do que com aquilo que está dentro da música. Se um cão ou um estrangeiro não está a perceber o que vocês dizem, uma criança não está a perceber o que vocês dizem, mas se vocês lhe disserem uma música, ele acha que está num domínio aceitável da linguagem. Mas se um cão, um estrangeiro ou uma criança ouve sabe que a questão é perigosa. Não precisa de muito. É música. Vocês podem ralhar com um cão e dizer: seu maroto, estragou os cortinados todos, eu agora não tenho esquinelos. E o cão abana a cauda. Porque vocês estão a dar uma mensagem agradável ao cão, com a música. Aquilo que faz muitas vezes a literatura, aquilo que fazem muitas vezes os escritores, é embalar-vos, é dar-vos uma música. O Carlos Paredes tem uma música que é a música do professor. E a música do professor é uma música que ele toca a guitarra e que diz assim: isto é a música do professor. Um professor cheio de certezas, um professor cheio de chavetas. E vocês até gostam de coisas seguras, coisas certas, coisas com chavetas. E por isso tomam nota. E tudo parece bem. E é só música.
vos ensina, aquilo que a poesia vos ensina, é a mesma questão que a filosofia vos ensina. É a duvidar. A duvidar das músicas, da tranquilidade das músicas, a duvidar dos sentidos, da inocuidade dos sentidos e, de certa forma, quando vocês têm, por exemplo, vamos passar daqui para ritmos, que é outra questão que interessa a muitos poetas. Ritmos binários e ritmos ternários. Os outros ritmos da música, podemos também fazer uma divisão entre tons maiores e tons menores. Porque é que uma música vos entristece e porque é que uma música vos anima? Ela anima-vos unicamente porque está num tom maior e adormece-vos ou causa-vos intranquilidade porque está num tom menor. E é só música. Por exemplo, porque é que na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial foi proibido a Marlene Dietrich a cantar para as tropas? Porque ninguém conseguia disparar um tiro. Quer dizer, como é que se dispara um tiro com uma música da Marlene a cantar? Os soldados choravam. Ninguém pode, um soldado a chorar, não dispara um tiro. Isto é muito perigoso. Da mesma forma que para lançar napalm no Vietnã se punha Wagner, porque Wagner era uma gradação. Wagner não deixava espaço, não deixava silêncio para pensar. Não há tempo para pensar. As coisas cá em baixo são todas pequeninas e as bombas estão todas a cair na palma. Não há pessoas. Há na palma. E isto é música, só música. Quando nós, por exemplo, eu não estou a dizer que as coisas são boas ou más. A equipa de rugby da Nova Zelândia deve continuar a fazer cânticos em OU e os budistas devem continuar a meditar com Am. Mas nós não podemos pensar que a música não é uma coisa importante na nossa vida, mas desde logo na poesia, que nos ensina que na nossa vida ela é importante. E que muitas vezes somos levados a fazer coisas que até nem queremos, unicamente por causa da música. Quando um provérbio, por exemplo, tem que escolher um ritmo, escolhe um ritmo seguro. O ritmo seguro é o ritmo da marcha, é o ritmo do hino. Todos os provérbios têm ritmo binário. Se eu quiser fazer aqui uma lista, vamos fazer uma lista de provérbios. Há males que vêm por bem. Quem canta, seus males espanta. Quem te avisa, teu amigo é. Amigo diligente é melhor que parente. Amigos, negócios à parte. Amigo certo é da hora incerta. Amor com amor se paga. Mãos quentes, amores ausentes. Quem não tem dinheiro, não tem vícios. Não há guarda como de janeiro, nem amor como primeiro. Tão ladrão é que vai à horta como que fica à porta. O que é que o provérbio tem? Tem certezas. Mesmo quando eu digo a mulher e a sardinha quer-se da pequenina, a mulher e a pescada quer-se da avantajada. Dizem coisas diferentes, mas ambas têm a certeza. O provérbio é tranquilizador. Se eu introduzo nisto um ritmo ternário, eu tenho que fazer pensar que há mais do que preto e branco. Por isso, e mais do que preto e branco é desfazer a bipolaridade do pensamento. Nós gostamos de pensar, é bom ou mau? Papá ou mamã? Laranja ou limão? Porque não ananás? Porque não o papai e a mamã? Porque não um talvez? Porque não depende? Porque é que nos obrigam sempre a dizer ou isto ou o caos?
ou isto ou aquilo. O ritmo ternário é um ritmo instável. O silenciador, a palavra é de prata, mas a palavra oportuna, como a espada, mata. Se Maomé não vai à montanha a Maomé. Mas se vires uma montanha vir contra ti, foge, porque é um desmoronamento. A prática leva à perfeição, exceto, é claro, na roleta russa. Ou, por exemplo, como diz o Virgílio Ferreira, no mundo de cegos, quem tem olho é aleijado. Ama o próximo como a ti mesmo, o que é um grande risco. Eu, por exemplo, detesto-me. O ritmo ternário é o ritmo da valsa. É um ritmo que vocês estudam, por exemplo, nos decassílabos, como sendo uma alternativa ao decassílabo heroico. O decassílabo heroico é binário. Papapá, papapá, papapá. Papapá, papapá, papapá. 4 para um lado, 6 para o outro. 5 para um lado, 5 para o outro. O ritmo sáfico é o ritmo do amor. Mas o amor é um perigo. O amor é um desequilíbrio. Aceitar amar alguém é aceitar a aventura. É aceitar o risco. E por isso, quando eu crio um ritmo ternário, eu faço tatá, 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 tatá. Se vocês quiserem pôr soldados a marchar, têm que os fazer marchar a um ritmo binário. Mas se vocês quiserem, porque se experimentem pôr uma marcha para uns soldados e que eles tenham que marchar com o ritmo ternário, eles não conseguem. Não conseguem porque a única coisa que eles podem fazer é ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, ou bem ou mal, ou bem ou mal. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Para dançar um ritmo ternário é preciso 2. É preciso uma certa procura da harmonia. A harmonia não está feita. A harmonia dessas duas pessoas não é ditada exteriormente por ou isto ou aquilo, mas por uma busca de equilíbrio entre duas forças que são contrárias, são diferentes. Quando eu quero dançar a valsa, eu tenho que dançar a valsa com algum apoio do outro. Isto é impossível dançar, os soldados dançarem isto. Mas as pessoas podem dançar porque equilibram 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quando está o 3, há um equilíbrio frágil, tão delicado, que é feito entre duas pessoas que estão nos bicos de pé. E podiam cair, mas não caem. Não caem porque se seguram uma na outra. O ritmo heroico é o ritmo dos versos, dos decassílabos, por exemplo, das epopeias. São mais ou menos tatá, 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 tatá. São bom para marchar, bom para andar, bom para as caminhadas. Os soldados podem ir correr largos quilómetros e nem sequer terem a percepção de que aquilo é pesado, porque torna-se uma brincadeira ligeira. Mas para dançar alguma coisa com ritmo ternário é preciso nós querermos harmonia entre duas pessoas diferentes, entre duas forças diferentes. É preciso muitas vezes criar, desenvolver uma força amorosa que diga e as pessoas não podem cair a dançar isto. Quando nós olhamos, por exemplo, para os Lusíadas vistos por Teixeira de Pascoais, é curioso como ele repara numa coisa que é extraordinariamente fácil de reparar, se repararem na música, é que a maior parte dos ritmos dos Lusíadas, se vocês forem para além da invocação e da dedicatória, que deviam ir, mas pronto, aquilo que os vossos professores não vos dão é às vezes a única possibilidade que vocês têm de aventura própria. Repararão que
os versos dos Lusíadas são sáficos, são quase todos de verso tripartido. São raros os de Pineiros. E Teixeira de Pascoais diz: mas o tema do amor é o grande tema da história de Portugal. E depois, quando os portugueses chegam à Índia, o único prémio que eles têm é a Ilha dos Amores. Toda esta dimensão política que está nos Lusíadas tem uma dimensão amorosa e tem uma dimensão religiosa, de alcance de qualquer coisa que não nos é dado pela ordem do outro. Haverá certamente muitas outras coisas para falar, mas o que é importante nos sons da saudade é vocês terem que passar a pensar nestas coisas quando falarem, quando lerem um texto, quando ouvirem o outro dizer alguma coisa. Eu espero que isto tenha sido de alguma forma só aquele pedacinho de semente que vos faça pensar naquilo que esqueceram. E agradeço-vos muito vocês terem estado tão atentos àquilo que eu disse. Obrigada. Quantos exercícios de sonoridades sim, que nos estimularam o pensamento e os sentidos? Eu sei que as turmas vão ter que se ausentar daqui a pouco. Queria, todavia, pedir para ouvirem, tenho muita pena que não consigam ouvir a excelência das intervenções das restantes duas oradoras, mas pelo menos, se não se importar, a professora Lirandina Gomes, eu vou ceder-lhe a palavra, com a certeza que eles vão interromper, porque por imperativos de transporte vão ter que sair, mas queria muito que eles ouvissem um pouco. E o título da intervenção chama-se Por uma cartografia afetiva das paisagens. Muito obrigada. Mas eu vou andar, eu vou comentar, porque inclusive eu estou com frio aqui, onde eu moro é uma cidade muito quente, a Bahia, né? Então, todo mundo já conhece, ouviu falar, terra de grandes artistas, e um tema que está ligado a esse trabalho que eu estou trazendo, por uma abordagem afetiva da paisagem, né? Esse tema para mim também é atual, né? Como professor e pesquisador da Universidade do Estado da Bahia, eu submeti um projeto de pesquisa de iniciação científica e nós queremos mapear em Salvador o espaço onde viveram e produziram os artistas da Bahia, que são muitos, né? Escritores, e músicos e compositores. E nessa perspectiva eu comecei a estudar a relação entre o espaço, a literatura e as artes, que me levou à geopoética, né? Eu queria agradecer aqui a professora Celeste Nazário, que de alguma forma, como teve em Salvador, me impulsionou também a estar aqui e começar a fazer, entrar nessa área de pesquisa. Então, toda essa apresentação que eu vou fazer para vocês são estudos iniciais em relação a esse tema, que está ligado à geografia cultural e à geopoética, que é a relação entre filosofia, literatura e arte. Okay. Bom, eu organizei esse roteiro, né, bem metodológico, como professor, é claro, há diferentes abordagens sobre a paisagem, que eu estou chamando de fenomenologia da paisagem, que é essa filosofia do espaço, né, que é o ser, estar do indivíduo no mundo, onde a origem dele, qual é a relação dele com o espaço, com o ambiente, com a paisagem. A geograficidade existencial e humana. Esse é um autor chamado Eric Darnell também, que ele traz toda essa abordagem que ele chama de geograficidade humana, que é, né, a relação de identidade, de sinergia, de integração total do homem com a natureza, com o espaço. E algumas considerações finais. Estamos aqui em Teixeira, nessa cidade tão importante, ligada à produção de toda a poética, de toda a produção literária de Pascoais. Eu inicio apresentando exatamente um pequeno fragmento do poema, onde Pascoais deixa muito claro dessa importância, ou seja, tanto Pascoais como outros poetas, eles acham que a paisagem tem uma alma, né? E eles conseguem, no seu poema, eles conseguem identificar de como a paisagem interfere na sua obra, como a obra é uma extensão dessa paisagem, não separa, né? De como a poesia, de como tudo que se produz entre os artistas e os poetas estão relacionados ao ambiente que ele vive, como esse ambiente idílico, né? Essa atmosfera, diferentes momentos da natureza interferem na sua obra.
E eu achei muito interessante, né? Quando ele diz, ao contemplar essa paisagem, sinto uma impressão dolorosa, que é talvez a sua alma a transmitisse a minha alma. Ou seja, como a paisagem interfere na alma dele, essa interação, essa integração, praticamente uma coisa só. O poeta e a paisagem é uma coisa só. Bom, então, a paisagem é um tema clássico de estudo da geografia. É uma categoria do espaço geográfico. Né? O espaço geográfico é uma perspectiva mais ampla. Claro que espaço geográfico ou espaço é um tema que muitas vezes as pessoas pensam que é abstrato, mas para os geólogos é um tema concreto. Né? O espaço que a gente vive, que a gente produz e se reproduz socialmente, culturalmente, né? E politicamente. E não só a geografia, como a história, o urbanismo e outras áreas, obviamente se debruçam sobre a questão do espaço, da produção do espaço, da gestão do espaço. Né? E obviamente que o sentido desse vocábulo está relacionado à escala de observação e também, principalmente, os critérios de classificação, que é muito se fez na geografia clássica. Okay? Então significa o seguinte, que a depender da percepção do observador, cada um percebe e vê a paisagem de forma diferente. E em diferentes períodos históricos, essa paisagem... Obrigada. Nesse período histórico, a paisagem foi retratada segundo princípios filosóficos, culturais, estéticos, religiosos e ideológicos. E passou principalmente a ser representada nas artes e na literatura, principalmente no final do século XVIII, século XIX, né? Principalmente pelos artistas impressionistas. E nessas percepções, nessas definições da paisagem, eu classifico em 3 aspectos: científica, mercantil e contemplativa. Né? A geografia, obviamente, trabalha com a perspectiva científica. Né? A concepção mercantil, obviamente, é um valor potencial econômico que foi muito explorado, muito utilizado pelos navegadores, pelos descobridores, com interesses econômicos, as grandes navegações que viam nas descrições da paisagem o que ela tinha de oferecer do ponto de vista econômico. E Portugal tem uma larga experiência nesse processo. Do ponto de vista científico, a geografia, do ponto de vista contemplativo, geralmente são os artistas, né, que trazem toda essa pressão. Então, obviamente, que eu estou trazendo aqui essa abordagem, da abordagem afetiva como geógrafa, não mais a paisagem do ponto de vista científico, mas a paisagem do ponto de vista do que ela se apresenta na minha vida, na minha relação comum de ser e estar no mundo, né, de como isso interfere, como eu me relaciono, quanto indivíduo, quanto pessoas e quanto grupos sociais que vivem e reproduzem socialmente, culturalmente, né, constantemente. Em relação aos artistas, eu trouxe algumas imagens, algumas paisagens, do caso mais famoso, que é mais reconhecida, que é a Menina com Flores, de Renoir, né, e isso também é a paisagem do Tahiti, de Paul Gauguin, que tem uma larga experiência em relação à pintura expressionista, e principalmente Monet, né, e eu observo já no século XVIII, século XIX, de como ele já trazia essa ideia da paisagem do homem integrado à natureza, né? Onde a natureza ela é muito mais ampla e o homem está integrado de tal forma que não é como a paisagem que nós temos hoje, onde ela está praticamente dominada pelo homem, subjugada pelo homem, mas ela está integrada e a paisagem é que predomina, né, nos trabalhos desses pintores, que já é essa ideia. Aqui são, no caso, impressionistas brasileiros, Tarsila do Amaral, também Eliseu Visconti e também Raquel Taborelli, que ela traz essa ideia também da integração do homem com a natureza, né? Não mais de subjugação, mas de trazer essa ideia. Sebastião Salgado, que é um fotógrafo também brasileiro, onde ele viaja em vários ambientes do mundo, fotografando várias paisagens, onde ele traz essa ideia do homem na natureza, de como essa natureza interfere na vida do homem, como o homem vem interferir na natureza, e essa busca de retorno ao paraíso, a integração do paraíso, né, de uma forma bastante simbólica. Né? O outro trabalho dele, que eu gosto bastante, que é Êxodos também, que traz uma quantidade muito grande de imagens, fotografias ligadas a essa ideia do homem sempre em paisagens adversas, né? Mas numa relação, seja ela
ela de utilitária, mas seja ela principalmente de abrigo, né? Essa paisagem também como abrigo, que traz essa ideia do retorno do homem à natureza. Eu trago aqui aquele Rousseau já trazia nos seus tratados sobre o dicionário, onde ele trazia dizer o seguinte, que a natureza é aquilo que você sente, que você pensa, né? Ou seja, está ligado à sua experiência, à sua vida, e quando você vive integrado a esse ambiente, né? E aquilo que eu sinto, que eu penso, a maneira como eu vejo o mundo, a minha visão, a minha percepção do mundo, é o que vai significar essa paisagem para mim, ou para qual dois. Tem um outro autor também, que é o Unamuno, que tem uma obra dele fantástica, um livro dele, que é Paisagens da Alma. É realmente belíssima, onde ele diz o seguinte, que a paisagem, além da alma, as árvores, os espíritos da alma, né? Nos seus poemas, ele traz essa ideia, dessa integração, e ele vê a alma da paisagem, a paisagem vê a sua alma, uma integração incrível, que eu gostei bastante, tenho gostado muito de estar lendo esse Paisagens da Alma. A quem agradeço também a Celeste, a indicação desse livro, obviamente. E tem aqui já uma perspectiva da música, né, que é Caetano Veloso, que é diferentes percepções que diferentes pessoas do estrangeiro têm sobre a paisagem. Essa música dele do estrangeiro, onde ele mostra que, por exemplo, alguns artistas acharam linda a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, ela fica no Rio de Janeiro, é uma das baías, a segunda maior baía do mundo em termos de extensão, né? Mas que, por exemplo, na música Caetano, na sua composição, esse novo Strauss não gostou da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara para ele parecia um pouco a Banguela, né? Então, mas para Caetano ele diz o seguinte, que ele tanto ama essa baía, que ele acha linda e bela, né? Então ele diz o seguinte, que a ideia de o amor que você desenvolve, a identidade, esses ambientes que você vive, né, independe da beleza estética dessa paisagem, mas da relação que você desenvolve de identidade e também afetiva que você desenvolve com esse espaço, com essa paisagem. Okay? Outra questão é que nos estudos sobre paisagem, né, diferentes abordagens, sempre se classifica a paisagem do ponto de vista visual, né? A questão visual é muito valorizada. Né? E, obviamente, né, tudo, fazendo aqui uma alusão à Saint-Exupéry, o essencial não é visível aos olhos. Né? Nem sempre o que você vê é realmente o que você vê, é a realidade, ou é o que você sente. Né? Então, está muito mais ligado à impressão, à sensação, às impressões e os sentimentos que esse ambiente ou que essa paisagem desenvolve no indivíduo ou no artista, né? Em relação a essa relação que ele desenvolve com esses ambientes. Ok? Um outro poema aqui, que é de Mário de Andrade, né, que ele retrata muito bem de como a poesia, né, ele retrata a paisagem. Para ele, nunca esteve em Londres, mas ele descreveu Londres, apresentou nesse poema Londres a partir do que ele imagina, do que ele ouve falar de Londres, né, e faz esse poema, né, em 1944, que também retrata essa ideia. Então, essa ideia da geografia como ciência da paisagem é um debate que existe, obviamente, é clássico também, mas essas outras áreas vêm principalmente se debruçando sobre mais a relação à geografia cultural, que vem trazendo essa ideia. Então, aqui tem em relação a uma outra abordagem da paisagem, eu trouxe esse trecho dessa carta, Império Vale Caminha, que é uma abordagem, obviamente, que não é afetiva, mas que é descritiva, e um olhar do estrangeiro sobre o Brasil naquele período. Né? Algumas definições de paisagem, né, que as definições, obviamente, de geógrafos clássicos do que é a paisagem, sempre privilegiando o aspecto visual da paisagem, as suas características físicas, né, uma perspectiva sempre de entender, de classificar e trazer elementos para a utilização econômica, né, ou seja, a paisagem como valor de uso, né, ou valor de troca, mas não como valor de abrigo e afetivo, sempre nessa perspectiva. Né. Aqui tem alguns autores também, como Sauer, que Sauer é um dos precursores da geografia cultural, e Milton Santos, que é um grande geógrafo, que obviamente ele traz mais uma abordagem realmente científica, entendendo a paisagem e o espaço como uma área de apropriação e reprodução econômica do capital, né? Sempre ligado às questões, ou seja, para ele o espaço e a paisagem como categoria do espaço, ela é um processo de acumulação de tempos, períodos históricos, passado, presente e futuro. Ela acumula experiências e traz na paisagem, ficam
impressas nesses conteúdos históricos, políticos, sociais, que ficam impressos na paisagem, seja na arquitetura, seja na sua configuração natural e vice-versa. Um outro autor que eu tenho estudado recentemente, que é Darder, ele propõe exatamente essa geografia fenomenológica, né? Que é essa relação do homem com a terra, com a natureza, né? Essa perspectiva. Ou seja, desse ser, né? No sentido de que a base da experiência humana ela é geográfica. Quando a gente conhece alguém, você fala, você é de onde? Você nasceu onde? A primeira coisa, a origem da nossa existência aqui está ligada de onde você nasceu, de onde você veio, de que terra você é brasileiro, de que região da Bahia, né? E assim por diante. Ah, eu sou de Portugal, de que região de Portugal, de que cidade, de que vila, de que aldeia. Então, para ele, na perspectiva, a experiência humana, a existencial, ela é essencialmente geográfica. Essa geograficidade, do ponto de vista de uma que ele vai chamar de uma filosofia do espaço, que é o ser e estar no mundo, numa perspectiva muito mais abrangente, que essencialmente reprodução, do ponto de vista social ou biológico. E principalmente do ponto de vista de uma que ele vai chamar de um debate contemporâneo, que é essa crise, que se fala de crise ambiental, né? É muito mais uma crise existencial do que esse no processo civilizatório desse homem, de objetivo de ser estar no mundo contemporâneo. Uma outra questão que ele traz também é que a Terra e essas condições que é imposta em relação à presença humana na Terra está relacionada a um conjunto de fatores, né? E esses fatores são, obviamente, históricos, né, processuais, mas principalmente a uma questão que é relativa do que se busca o homem, da sua crise em relação ao sentido da vida, né? E que sentido a vida, a sua existência tem na Terra, tem em relação ao espaço que ele vive, né? E eu trago aqui uma experiência, por exemplo, que é um texto de Raquel de Queiroz, né, em que ela traz exatamente o sentido, ou seja, de como na literatura e na poesia, né, retrata essa questão da presença, dessa descrição, dessa paisagem, que muitas vezes ela não é só visual, ela é principalmente existencial, de como esses ambientes ela impõe limites à sobrevivência e vivência do homem, mas ele também busca superar na sua perspectiva existencial, seja estabelecendo novas formas de relação com esse ambiente, né? Então ele diz o seguinte, nessa fenomenologia da paisagem, que entre na fronteira material e no mundo imaginário, o conteúdo simbólico, a liberdade do espírito, encontramos uma geografia primitiva. E essa geografia desnuda desses conteúdos ideológicos, políticos, religiosos e culturais, né? Seria essa coisa do homem mais, na sua perspectiva existencial, mas no sentido primitivo mesmo, existencial. Ok? Outra questão que ele traz principalmente é que dá alguns exemplos de culturas ou indivíduos que vivem já no estado completo de integração, de uma relação, uma fusão afetiva total com a natureza. No caso, ele dá o exemplo de algumas culturas ou de alguns grupos, como os hindus, os indígenas, os budistas, comunidades alternativas. Eles são pessoas, indivíduos, grupos que já vivem completo nesse estado completo de integração, né, com essa natureza, com essa paisagem. Então não existe um conflito interior, nem um conflito existencial, que é colocado atualmente do ponto de vista a crise ambiental, como esse conflito entre o homem e a natureza, no sentido de subjugá-la ou de submeter aos seus desígnios. A outra questão aqui, que eu trago também, são essas duas perspectivas, que eu já falei, que é para valor a natureza ou a paisagem, elementos de uso, de interesse essencialmente econômico ou de sobrevivência, ou também numa perspectiva no sentido de submeter geralmente aos seus interesses diversos, mas principalmente econômico e de sobrevivência. Essa natureza ela pode ser hostil, acolhedora ou selvagem, depende da forma de como você estabelece sua relação com esse ambiente, com essa paisagem. Eu gostei muito dessa citação de Darder, esse é outro que ele cita, esse autor, que eu não consegui encontrar na bibliografia dele. O espaço geográfico é onde se envolve a existência, porque ela é, em essência, extensão, porque procura um horizonte, direções, existências que dela se aproximam, porque a vida lhe oferece percursos
a seguir, fáceis ou acidentados, seguros ou incertos. Então traz todo esse arcabouço, essa geopoética, né, desse espaço mais em que o homem já traz a sua, no sentido de uma integração mais completa dessa integração com esses ambientes. E também outra questão que é colocada do ponto de vista afetivo, que essa geograficidade está ligada principalmente a que esse ambiente ele pode ser tanto atraente como repulsivo, como ele pode ser acolhedor, mas acolher no sentido de lhe trazer um bem-estar, quase uma sensação de êxtase, de integração. E isso os poetas, os compositores retratam bem nas suas obras, né? Que o homem, na sua vida comum, ele não consegue, né? Consegue sempre estabelecer uma relação de conflito e não consegue estabelecer. Eu trago aqui um exemplo de uma obra que é conhecida no Brasil, que vocês conhecem, a Geografia da Fome, que mostra exatamente a questão social e econômica de como esses ambientes, eles nem sempre são acolhedores, na maioria das vezes não são acolhedores para todas as populações, nem para todas as pessoas. Esse livro, por exemplo, de Geografia da Fome, que é um dos temas tabus da nossa sociedade, que foi falar de fome. E a fome existe no mundo inteiro, mas obviamente relaciona várias dimensões. E no Brasil, em várias regiões, essas regiões em desenvolvimento, isso toma uma proporção muito grande. E a paisagem, obviamente, esses ambientes não são acolhedores para todas as pessoas, todas as classes sociais. Nesse caso aí, é bastante hostil. Bem, para fechar minha apresentação, concluir. Então, essa função, seja estética ou econômica da paisagem, ela traz principalmente um aspecto que é relacionado ao espaço e o tempo, né? Ou seja, essa complexa rede de relações que se envolve entre o homem, da natureza e o território, ela vem trazendo um conjunto de transformações do ponto de vista tanto ético quanto do ponto de vista relacional, né? Essa natureza ela pode ser subjugada, como ela pode ser acolhedora, mas principalmente a paisagem traz esse acúmulo de experiências, né? E principalmente de dimensão em que você pode ter o passado, o presente e o futuro. E essas duplas interações de forças econômicas interiores e exteriores, elas podem ocorrer tanto a nível local quanto a nível global. A tentativa de dominar a natureza, de julgar os seus interesses, provocou, obviamente, tem provocado angústia e alienação do homem, né? E nós vivemos um processo bem evidente dessas relações, né? Que historicamente se estabeleceu e que a forma que se encontra, que eu penso, eu estou tentando encontrar, é dessas novas formas de ética, né? Se estabelecer entre a natureza e, obviamente, entre a paisagem. Ok, obrigada. Ora bem, que belíssima apresentação. Nós somos, de facto, cúmplices do local onde nascemos e, de facto, existe toda uma cartografia de afetos como de sonoridades. E reparem como as intervenções se complementam. E agora vamos para a intervenção final da professora Celeste Natário, cujo título é Livro de Memórias, Substância Ilusória em que o Ser se Continua. Pois é, peço desculpa, porque agradeço, antes de mais, ao Centro de Estudos Amarantinos que nos acolheu e ao Centro Cultural de Amarante e à Elsa por esta fabulosa plateia de assistência de que, enfim, fundamentalmente é responsável, não só com todos os alunos que já estiveram e que tiveram por razões de transportes de sair, mas obviamente também aos que ficaram. Portanto, agradeço em nome da organização, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Porto, Instituto de Filosofia, Universidade de Santiago de Compostela
este tão caloroso acolhimento naquela que também é, digamos, dentro desta perspectiva que a professora Lirandina referiu da cartografia e da geografia do espaço, porque, enfim, como a maioria sabe, eu sinto-me acolhida neste espaço, que é também o meu espaço, o tal lugar de onde é este, de onde eu sou e me sinto, porque eventualmente. Então é curioso também esta relação, esta ponte que, portanto, também aqui me sinto religada, relacionada, obrigada à Lirandina, obrigada à professora Luísa também, porque cada uma a seu modo estabeleceu um diálogo que, mesmo que, como devem compreender, em termos académicos, temos determinadas exigências e, de facto, às vezes nem sempre é fácil dialogar com, portanto, para diversos tipos de públicos, já que temos um público mais ou menos com alguma homogeneidade em termos da academia. E cada uma a seu modo teve uma grande empatia, com isso notou-se, com o público, e eu, ainda bem que eu fiquei para o final, porque a minha intervenção será, porventura, e porque não fiz um trabalho de casa tão, digamos, consciente ao nível do público, como, por exemplo, fez a professora Luísa, ou mesmo a professora Lirandina, a minha intervenção é um bocadinho mais, enfim, não tão clara, possivelmente. Porque se fala de geografia, ou porque se falou de geografia e de literatura e desta relação entre o homem e as suas expressões artísticas, literárias, filosóficas e poéticas, e aqui, naturalmente, e mais uma vez, o espaço, a geografia e Pascoais, poesia, que, enfim, quase parece às vezes que não sei dizer mais nada que não seja falar acerca de Pascoais. E perdoem-me aqueles que já me ouviram, já estão fartos de me ouvir falar de Pascoais. Mas eu também aqui confesso uma fragilidade que é aquele comungo com Garcia Lorca, em que ele diz o seguinte: todas as coisas têm o seu mistério. E a poesia é o mistério das coisas. A poesia não quer adeptos, quer amantes. E eu confesso-me amante da poesia. Mesmo às vezes até confesso, mesmo quando eu não entendo muito bem, eu fico presa ali, quase como uma questão da Luísa quando falava dos sons. Não é? Parece que há um som que a poesia me passa e que me religa ao texto, à expressão poética, ao ritmo, que mesmo não verbalizado das palavras, mas aquilo que a palavra, aquilo que eu imagino ser a música, aquilo que a música da poesia me transmite. Então eu acho que é muito mais uma questão quase de paixão em relação à poesia. E obviamente que aqui o Pascoais tem um lugar de destaque nesta minha paixão pela poesia. E dentro desse contexto eu debrucei-me para estas viagens da saudade, numa viagem que Pascoais faz, e peço desculpa porque há uma alteração em relação ao tema, embora eu também tenha tido bastante em atenção o livro de memórias, mas eu ative-me sobretudo ao poema O Boido e a Morte. O poema O Boido e a Morte, que, como saberão, constitui uma viagem. A viagem da morte, acompanhada do boido, ou melhor, de certo, não sei, a viagem do boido, acompanhado pela morte, que inicialmente serão dois personagens, e são, por certo, mas que a dado momento ali algo acontece.
Mas, para não me perder de todo, eu vou tentar seguir aqui o esquema do texto que para vos dizer que nesta viagem deste doido e da morte, eu vi, sobretudo, uma viagem de transmutação, uma viagem de descoberta. As viagens, à partida, têm esse objetivo. Não sei se todas de transmutação, mas esta sim. A viagem do doido e da morte é uma viagem de transmutação, de descoberta e, ao mesmo tempo, uma viagem ao interior do próprio doido, ou ao interior, talvez mais, do poeta. E por isso, não obstante os profundos e consistentes estudos filosóficos que se têm levado a cabo, considerando a viagem, ou se quiserem melhor, o conceito, a categoria da saudade, e que tem acentuado a dimensão fenomenológica enquanto consciência saudosa, em Teixeira de Pascoais, essa visão é claramente uma visão de natureza ontológica e metafísica. Sem esquecer, obviamente, o debate que o tem suscitado e as viagens da saudade, desde o seu nascimento em Roma, as viagens da saudade, desde o seu nascimento em Roma, até à sua divinização na Arábia. Isto é, parte, é um excerto dos Poetas Lusíadas de Pascoal. E ainda até às viagens que, pela saudade, cada um faz ou pode fazer, a viagem que nós aqui consideramos que será, então, como referi, referida à do doido e a morte, e que decorre num tempo, e num tempo muito peculiar também. E que Pascoais começa precisamente nesse mesmo texto do doido e a morte. É numa noite fria de Natal que Pascoais descreve, então, aquela mesma que o nosso poeta, iluminado não só pela ideia como pelo sentimento, em que entre tantas outras se refere, pelo sentimento em que, além deste texto, desta obra, entre tantas outras se refere, como na seguinte afirmação, que podemos ler no seu livro de memórias. E cito Teixeira de Pascoais: viver é vencer a morte, animar o nosso próprio ser e a paisagem. Viver é ser criança, ouvir falar as árvores e as fontes, ver as asas do zéfiro, o perfil da aurora. Viver é identificar tudo à nossa pessoa, que é uma síntese do universo, o universo dado numa flama anímica. Numa noite fria de Natal, nos montanhosos longes de Negridos, em que o luar abria num sorriso triste, eis o cenário. O espaço-tempo, onde a lua permite iluminar um caminho branco, por onde a largo trote, a morte caminhava, a morte fazia, empreendia a sua viagem. Num ruído escuro, demónios desmaterializados, uma feia imagem, como nas telas pintadas, que atravessava o planalto, onde as bruxas e as ninfas e esses mesmos demónios causavam medo e condensavam no ar em frias lágrimas. Assim descreve o poeta, quiçá o doido, que numa tentativa de compreender a sua enfermidade, a sua doença de doido, entre um estado mental e um estado físico, vai, pela poesia, sobrepor o imaginário à vida real
pois, para Pascoais, os mundos existentes realmente situam-se no espaço vazio, o que o autor classifica como uma não existência ilimitada, e aí, por via do sonho, o homem está num real outro, no seu mais verdadeiro real. E aqui remeto também para o Bailado, para a obra Bailado. Iniciando do ponto de vista espiritual, uma viagem animada por uma tensão de busca, por uma dualidade entre a matéria e o espírito, e que, enquanto viagem, a viagem mesma da trágica Amazona, a morte, acontece num movimento, numa mudança, que irá determinar não só o sentido dessa mesma viagem, como o que dela deriva. Aqui, salientando os elementos, quer simbólicos, quer espirituais da viagem, em que os viajantes são, de um modo geral, personagens inquietos e, simultaneamente, heróis, e o poeta é um herói, porque, de algum modo, a poesia em si mesma pode ser forma de expressão dessa viagem, aquela que decorre da distância entre o homem e a sua alma, o seu espectro, para usarmos termos típicos pascoasianos. Faz sentido, em O Doido e a Morte, falar de uma travessia, precisamente como o ponto decisivo da passagem de um estado para o outro, que pode significar desde uma descoberta do homem como um ser para a morte, um ser que é de algum modo a própria morte, até ao embate com a morte, como se antecipa nesta passagem. E ela, irada, agitando a reluzente foice cruel, gritou: "Quem és? Quem és? Mas quem se atreve assim a rir da morte?" E eu, este louco espírito que ri. O doido, ou o louco, o poeta, é pois aquele capaz de rir nas horas negras e que, sentindo-se tocado pela sombra da morte, quer ir mais longe, quer conhecê-la, mesmo que ela lhe surja disfarçada em sol de primavera e de loucura. A loucura que é por Pascoais considerada como a energia maior do mundo. Sempre atento na viagem que empreende, seduzido pela noturna caminhante, com espanto e perante a lúgubre figura, o louco nunca se deixa intimidar por ela, pela morte, porque diz amar o outro riso. E sim, bem, mas eu amo o outro riso, o que desperta as almas e trespassa de esplendor a tenebrosa noite e é a luz da estrela. No poema assiste-se, pois, a uma viagem, a uma travessia, a uma transmutação da própria morte. No primeiro contacto com o doido, a morte oferece-lhe como a definhada mão gelada e branca. Essa mão gelada transmuta-se depois em carne viva, quente, a tal ponto que o doido exclama: "Não és a morte já, és a mulher, a vida, a primavera." Agora, o doido e a morte são literalmente dois amantes, apaixonados, enlevados, diz Pascoal, entre o luar e a noite, o céu e a terra, a ponto da morte chegar a dizer: "Este desejo que me incendeia os ossos, revestidos do teu ansioso olhar, a qual se fez cálido, sangue rubro e palpitante, este desejo a arder que me aproxima de ti, é tua sombra, nada mais, pois nada sou além do teu olhar." Animada por esta estranha loucura, por um fogo anímico e amoroso, envolto em torva luz visionária, a morte assume essa viagem, assume essa transmutação. E diz ela: "Que mudança sofri, não me conheço desde que te encontrei, meu esqueleto, de viva carne em flor se revestiu. E no gélido vácuo do meu peito fez-se um calor de sol,
A primavera corre nas minhas veias. Já floresce este barro de sombra que é meu corpo. A morte deixa, pois, nesta viagem de ser morte. Ela própria o prefere, logo de seguida, e diz: já não sou quem fui. Não sou a morte, sou o amor. Assistimos, pois, neste poema, à descrição de uma transmutação interior das duas figuras, o doido e a morte, sendo o amor a própria saudade, o fio condutor dessa transmutação. Poderíamos aqui acrescentar que, em Pascoais, é porque o sonho final, o sonho da vida, afinal, é a vida mesmo. É ele próprio, o que envolve as sombras como um tecido sensível, quente, cito, molhado em sangue, como se pode ler em O Bailado, considerando ainda que, cito, o sonho é a carne agasalhando a alma fedorenta. Eu repito, o sonho é a carne agasalhando a alma fedorenta. Essa mesma que Pascoais diz ser filha da loucura. Não importando se o homem vive de engano, pois é precisamente por esse engano e com ele que é permitido viver. E viver a própria saudade. Afigura-se-nos aqui relembrar Casais Monteiro. E fui buscar Casais Monteiro também por alguma saudade no mundo sentido. Citando da brilhante análise crítica desse autor, tão injustamente esquecido, que diz em relação a Pascoais o seguinte: Pascoais fez da saudade uma filosofia, porque a sua intuição do vazio de existir seria insuportável se não a constituísse em sistema. Assim, a ausência passou a ganhar realidade. As sombras passaram a ganhar forma, como todo o vivo se lhe negava, diz Casais Monteiro, ele deu vida às coisas, animou as fragas do marão, forçou à presença tudo quanto não lhe podia opor resistência, pois nascia e vivia apenas no seu espírito. De alguma forma, poderíamos dizer que o homem, o doido, permite sempre uma onda de vida mais alta, uma visão que lhe permite dominar a vida por meio da natureza, uma comunhão, uma harmonia, que o liga, que o religa à própria natureza. Os olhos mortais do poeta penetram no espírito e numa espécie de abraço que tudo ultrapassa, seja pelo dor, como pelo amor. As lições do poeta, do poema, de uma visão, de certa forma, trágica, ditada pela própria condição finita do homem como ser para a morte, é capaz de mergulhar desde a origem, desde o eterno drama até à vida, que só os poetas, ou sobretudo eles, são capazes de tentar. E que no poeta do Marão se inicia na paisagem, ou na descoberta da paisagem, como uma viagem de mergulho interior, numa espécie de libertação mimésica, onde tudo podendo acontecer, as folhas que tombam não deixam de significar uma alma sombra. De um mundo interior que procura a libertação de um mundo de sombras, jorram um clamor, uma ascensão que, no limite, nunca deixará de ter como horizonte um regresso ao paraíso. Dando de novo voz à morte, cito: eu quero a morte, a indiferença, o frio, insensibilizando as pobres almas, sou agora a tua loucura feita virgem, teu sonho feito por a tua sombra. Até aqui negra e morta sobre a terra, neste instante animada e alvoroçada, cheia de luz, sorrindo de alegria. Se és um doido cantando pelo mundo, eu sou a tua canção. Acrescentando mais à frente, sou a tua canção imorredora, eternamente alada, fluida e viva. Embriagados por um calor de vida florescente, o doido e a morte tornam-se um para o outro esta canção morredora,
eternamente ao lado, tornam-se num, sem o outro, tornam-se um só, e é impossível não lembrar aqui uma outra canção. Mais exatamente uma passagem da obra de Wagner, Tristão e Isolde, onde dizia o mesmo estará muito próximo deste Desculpa, eu he sido egoísta pensando com outros. Ó doce noite, eterna noite, estou a citar Wagner, augusta e sublime noite de amor, aquele a quem tu amparas e para quem sorris, como poderia despertar sem angústia fora de ti? Morte propícia, dissipa inquietudes e temores. Ó morte de amor, ardentemente desejada, recebemos o teu abraço, entregues a ti, ao calor do teu sagrado sono, redimidos das misérias de despertar. Como alcançá-lo? Poderíamos denunciar a tal delícia? Longe do sol, longe do lamento que geme no dia. Suave inspiração, sem quimeras vacilantes. Doce anseio sem angústia. Sublime morrer sem agonia. Benignas trevas sem enfraquecimento. Sem separação nem fuga. Íntima solidão na morada eterna. Já não somos Tristão nem Isolde, sem nomes que nos separam. Uma nova essência, uma nova chama ardente, sem fim. Um só ser pela eternidade, uma consciência, um coração abrasado no supremo leito do amor. Citei Wagner. No contexto de O Doido e a Morte, dizíamos: tu, a morte, e eu, o doido, já não somos nem o doido, nem a morte. Sem nomes que nos separem. Estou a citar, claro. Uma nova essência, uma nova chama ardente, sem fim, um só ser pela eternidade, uma consciência, um coração abrasado no supremo leite da saudade. Vai. Vou manipular, faça com que dona ela saiba disso. Claro. Você não podia, mas é Aqui, outra coisa não seria de esperar da professora Celeste Natário. Eu não quero deixar de evocar Joaquim de Carvalho, que tem uma obra notável sobre a saudade. Ele tem uma obra de 1952 que se chama Os Elementos Constitutivos da Consciência Saudosa. E nessa obra ele refere que o estado saudoso, a consciência saudosa, se dá pelo contraste entre uma percepção atual e um passado, uma situação vivida. A saudade, portanto, é por esta consciência de contraste, de perda, de carência e de sobrevalorização de um tempo que pertence a uma temporalidade que ele designa por retrotensa. O que nós tivemos aqui foi, de facto, uma primeira intervenção que nos coloca nas sonoridades, as sonoridades da saudade. As sonoridades afetivas também as sonoridades do inverso, suscitando o amor, mas também o ódio, mas sonoridades que remetem para a saudade do que fomos quando éramos meninos, por exemplo. E isso rapidamente passou para, por exemplo, para a intervenção da professora Lirandina Gomes, quando fala do lugar, um lugar de afetos, um lugar que nos constrói, um lugar que habitamos, quiçá um lugar que nos habita. E também a poesia como metamorfose, como transmutação, e a poesia como o lugar onde tudo é possível e o lugar onde uma ontologia da saudade se faz, uma ontologia do homem, mas também do seu inverso. Eu diria
intervenções múltiplas na unidade daquilo que é a saudade ou as saudades. Portanto, da minha parte, eu agradeço imenso. Eu gostava de saber se alguém tem alguma questão. Ali as meninas do 12º, por favor, não querem fazer nenhuma questão? Sim, são de artes, vá lá. E o restante público, se quer intervir, façam o favor. O Topo de Barros, Renato, Fernando Barros. O seu diretor da ESA parece que quer intervir. Gosta sempre de dizer algo. É uma provocação, é uma provocação. Ali a professora de literatura, a doutora Adélia Vidal. Sim, professora de literatura. Não usa transporte. Sim. Para surpresa minha, ainda aqui está, tinha alguma questão a pôr, porque nós falámos de Menina e Moça de Bernardino Ribeiro a propósito de uma apresentação que a Leonor fez, que é ali de Oclinhos. Eu disse, em propósito, as viagens da saudade, para relembrar a novela sentimental, os afetos de tão cedo deste lugar, levar-lhes e parecia. Se sabíamos que a Leonor tinha aprofundado, tinha feito uma pequena intervenção que vinha muito de encontro àquele que foi o tema unificador nas 3 intervenções. Eu estou deliciada. Dá sempre muitas oportunidades. Não tenho nenhuma pergunta para colocar, aprendi um pouco mais, vou ler Pascoais, estou curiosa, porque eu li o Rei da Morte e não li nada disto. A dizer, está na hora de fazer uma leitura. Eu já ensaiei escrever, mas já foi há muitos anos, também é verdade. Eu li o que era na altura, vou ler agora para ver se... As citações são exatas, posso assegurar. Ótimo. Eu só cheguei agora no fim, portanto, nem sequer podia ter direito a abrir a boca, não podia falar. Mas foi por razões profissionais. De qualquer modo, a saudade é qualquer coisa que me perturba a mim próprio. Eu tenho, não vou alongar, não vou dizer nada, tenho saudade daquilo que já fui, mas querendo ser aquilo que sou. Não sei se é possível compatibilizar, se calhar não é, porque há um espaço temporal demasiado grande, não é? Entre as duas coisas. Mas vou tentando. Agora, há uma característica que eu tenho. Eu sou daqui, sou da terra de Pascoais, porque não dou muito tempo sem ouvir o Centro de São Gonçalo. E é isto que eu consigo dizer da saudade. Não quero dizer mais nada, não quero alongar isto. Também por não saber muito bem o que dizer. Distraí-me com alguma coisa de trabalho que agora me lembrei. Vou ter mesmo de sair, que estou atrasada. Para legitimar esse sentimento, há uma passagem aqui nos Poetas Lusíadas, do Teixeira de Pascoais, que coloca essa mesma questão, que é da junção dos tempos, do passado, do presente e do futuro. E ele diz que a saudade é uma espécie de energia, porque de alguma forma nós não esquecemos. Não esquecemos o que fomos, o que perdemos, o que deixámos de ser. Por outro lado, é uma projeção também para o futuro, porque há uma espera, uma esperança, que nós colocamos no futuro de continuarmos e de mudarmos. Por outro lado, é trágico porque vivemos no presente entre estas duas inexistências, já a inexistência do passado e a inexistência do futuro. Ter saudades daquilo que nunca fomos. Como o Fernando Pessoa diz, tenho saudades da criança que nunca fui. Eu creio que não preciso falar. Eu estou habituado a projetar para os alunos. Eu gostaria de, não tanto fazer uma questão, mas talvez mais um comentário à professora Lirandina, a propósito de uma obra que teve algum sucesso literário e dentro destas áreas
este sucesso literário não é muito comum, mas por isso até nos fica na que é de um apogeu que se chama Os Não Lugares. Essa obra, que foi famosa, chamava a atenção para algum fenómeno, algumas contribuições para uma crise de identidade que se vai refletindo e se vai afirmando entre as pessoas, sobretudo no Ocidente, por falta de referências com o seu toque, o seu local, o seu espaço, com a sua vivência, porque as pessoas hoje são muito obrigadas, pelas circunstâncias da vida moderna, a habitar não lugares. Interessa-se a professora também por esta questão dos não lugares para, de alguma forma, reafirmar a importância do trabalho que está a desenvolver, desconstruir estes não lugares, ou mostrar estes não lugares, que são lugares de existência, mas de não referência e, portanto, não existindo referência, não são constitutivos da identidade, podem permitir que se alerta precisamente para a importância que é o enraizamento no espaço para a afirmação da identidade, para a sua própria compreensão e até, quem sabe, para a sua vivência mais harmoniosa consigo próprio, que é um dos dramas, talvez, do homem moderno, civilizado. O que define o lugar é a identidade, ou seja, o que define o lugar é aquela identidade que é única, com características culturais, né? Inclusive geográficas, são não lugar que traz esses lugares da modernidade, ou seja, são espaços que não têm essa identidade. Pode ser qualquer lugar. É o caso, por exemplo, Las Vegas, as grandes capitais do Tóquio, né? São cidades completamente produzidas tecnologicamente, onde não traz essa característica de identidade desses habitantes. Né? Então, eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer tempo, sem haver essa identidade. Então, acho que se fez. Inclusive, é muito polêmico os conceitos de lugar também, não podem viver. Alguns autores acham que todo lugar tem uma identidade, o que define o lugar, ela é a identidade, seja ela cultural, social, né? E da própria natureza dessas características desse lugar, desse ambiente. Então, existe também um debate, dentro da sociedade, na própria geografia, de outras áreas, na sociologia, na arquitetura, que são lugares, são simulacros, de lugares que já existiram, por exemplo, esses espaços artificiais. É muito mais do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da própria constituição dos indivíduos, do ser, da sua identidade única, né? Como ser no mundo que está nesse mundo. São os lugares, por exemplo, Salvador, a história que eu vi, ela tem uma característica única do ponto de vista paisagístico da sua construção, seja ela arquitetônica, topográfica, geográfica, natural, né? Assim como Lisboa e todas as cidades que têm essa identidade cultural muito forte na sua constituição, não só do ponto de vista social-cultural, mas principalmente a sua característica topográfica e geográfica. Então, sem dúvida, é um tema que interessa bastante esse livro. Eu posso baralhar um pouco. Eu conheci há cerca de 6 meses a primeira pessoa que estava ligada afetivamente a não lugares. Colecionava com um certo caráter obsessivo aquilo que hoje chama não lugar. Os lugares de aeroportos, estações de ferro, sítios de transformação ou de passagem, não têm identidade. E ele achava-se, ele identificava-se com esse não lugar. Era uma pessoa que, desde que começou a trabalhar aos 18 anos, vivia mais tempo em aeroportos do que vivia em casa dos pais ou em casa nos locais de trabalho, que variavam em redor do mundo. E pela primeira vez eu tive a consciência de que o não lugar se podia tornar um lugar afetivo também. Talvez nós estejamos a responder assim porque temos como referência os nossos lugares como lugares de identidade da infância, da adolescência, esperamos mantê-los. Mas há claramente uma geração, porque estou a falar de geração porque a quantidade de pessoas que hoje vivem
em transporte, sem ganhar raiz em nada, como se fossem nómadas, como se fossem pastores, como se fossem permanentes peregrinos, e não com aquela mesma ideia que nós temos de lugar. É cada vez mais gente, é muita gente. E talvez tenhamos um dia definir o nosso lugar como se fosse um lugar. Talvez não possa ser outra coisa. Um lugar como um lugar, mas com afetos também. Com forma de identidade global. Queria intervir, não. Eu queria intervir. Eu quero ter uma voz. Meu nome é Flávio, eu sou professor da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e tenho tido o privilégio de participar desse evento esses dias. Sou mineiro, mas vivo na Bahia. O evento acontece em vários lugares e Teixeira de Pascoais tem sido um autor frequentemente visitado e dadas as questões que têm sido colocadas sobre a saudade, eu queria intervir fazendo aqui uma proposta de relacionarmos os temas a um autor brasileiro que eu acho que calha muito bem aquilo que tem sido colocado, que é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, e eu me lembro mais imediatamente do poema Evocações do Recife. Assim, então. Realmente, eu acho que assim melhor. Evocações do Recife, eu acho que as pessoas, não sei se vocês já conhecem ou se já leram, é um dos poemas do Manuel Bandeira que a saudade ela não é dita, ou seja, o termo, a palavra não aparece, mas o afeto que nós temos tratado esses dias todos, aquilo que ela produz, fica muito evidente naquilo que esses poemas, Evocação do Recife, tem um poema do Manuel Bandeira que é muito caro, muito particularmente caro, porque se trata de um poema que estava no meu livro de escola quando eu estava lá nos primeiros anos, criança, que é o Balõezinhos, ou seja, alguém que apregoava balões num mercado, numa praça, e os sons que esse mercador fazia para atrair as crianças que, diante do vendedor de balões, ficavam completamente encantadas. Eu, criança, fiquei encantado com o poema do Manuel Bandeira por conta dos balões, porque eu gostava de balões, e por conta dos sons que o poema produziu. E na obra do Manuel Bandeira, quando mais tarde eu fui dar aula sobre Manuel Bandeira, embora a minha especialização, meu doutoramento seja em João de Barros, mas eu já tive de dar aula sobre Manuel Bandeira. Estudando Manuel Bandeira, um dos aspectos mais marcantes é esse do Manuel Bandeira, absolutamente um homem da saudade, no sentido de que ele vive a vida toda na expectativa do fim dela, e vive 86 anos. Ou seja, a vida que poderia ter sido não foi, e ela foi, de fato, na poesia. Então, lembrando Evocações do Recife, lembrando Balõezinhos, lembrando uma série de poemas em que fica no próprio corpo do poema o passado, o presente, e o que nos embala nas imagens que o poeta apresenta, no cuidado extremo da sonoridade do poema. Esse é um dos aspectos mais relevantes do Manuel Bandeira, que é o cuidado com a sonoridade, porque ela remete o tempo todo àquilo que está sendo apresentado do ponto de vista das imagens, e este hiato entre o presente e o passado preenchido por uma ponte que envolve completamente o leitor. Ou seja, ele nos leva, eu vou usar o exemplo de Evocações do Recife, nos leva à casa do avô, as personagens, ele apresenta Antônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, e o leitor vai acompanhando essas personagens a ponto de ter uma intimidade com elas.
Num certo momento ele diz: onde estão todos? Estão todos dormindo. Tem fogo em São José. Será que é São José? Ele traz as vozes das personagens. Depois ele lembra de novo que a casa do avô não existe mais, o Recife não existe mais, e o poema termina com o retorno ao presente. Todos estão mortos, Recife, a Rua da Aurora, etc, etc, etc. E termina o poema. Ou seja, o tema da saudade, tão caro aos portugueses e tão escrutinado por nós esses dias, ele aparece, segundo o que eu quero propor aqui, de maneira muito marcante no Manuel Bandeira, de maneiras muito criativas, com imagens muito novas, numa perspectiva do modernismo brasileiro que retoma e reapresenta o tema. Só um comentário que me veio. Não é um comentário, era também uma proposta. Eu, por mim, aceito a proposta. E, portanto, vou reler Manuel Bandeira com atenção para ver e com uma contrapartida, que é também uma proposta então. Você vai ler Pascoais. Sim, não, eu sou leitor de Pascoais. A ideia é... Então eu vou reler Manuel Bandeira, você vai ler Pascoais para aproximar e daqui por um ano o Instituto de Filosofia, eu sei de Estudos Abaratinos, convida para vir falar sobre saudade em Manuel Bandeira e a Teixeira de Pascoais. Nossa, perfeito. Negócio fechado. Negócio fechado. E falou o presidente do centro, portanto, está o assunto resolvido e fechado. Muito obrigada, então. Ora bem, eu só quero dizer, já agora que está aqui o diretor do estabelecimento nacional onde me encontro a lecionar, eu quero aproveitar de dizer que estou neste lugar e devia estar noutro lugar. Mas é neste que eu neste momento quero estar, de facto. Eu não tinha falado com a Celeste, não tinha falado com mais nenhum membro e, coincidentemente, e o que eu vou dizer não é de todo por vaidade, coincidentemente este ano, é o quinto ano que estou a coordenar um projeto que se chama Plano Nacional de Cinema, e todos os anos eu invento um tema, penso um tema, e este ano é o lugar que nos habita. E a questão é, há lugares de facto reais e há lugares fictícios, imaginários, e o cinema é uma espécie de memória, pode ser um livro, pode ser um rosto, um som. Julgo que há sempre uma lista de filmes sobre este tema também, que eu selecionei, e há, sobretudo, porque o plano visa combater a iliteracia fílmica, filmes, sobretudo portugueses, mas também há um filme, eu devo dizer ali, há um filme brasileiro da Rejane Zils, que é a diretora do Mimo, na parte de cinema, e que se chama, eu vou tentar dizer bem o título, Valacai. O título é uma pequena aldeia a 70 km de Porto Alegre, onde ela nasceu. Ela é descendente de imigrantes alemães e é um reduto onde desde sempre se fala alemão e ela viveu aí a sua infância. Portanto, isto dizer que também as artes estão em tudo, as artes são cúmplices de tudo, e se não fossem as artes nós não sobreviveríamos, certamente. As meninas das artes a dizer que sim, não sobreviveríamos à vida banal e do cotidiano. Portanto, da minha parte, agradeço imenso a todos e vou passar à Celeste Natário, que encerra a sessão. Eu acho que poderíamos ter encerrado mesmo com estas, acho que ficava muito largo. Para encerrar, eu não vou fazer mais ou acrescentar mais nada, apenas agradecer este encontro que penso que foi extremamente interessante. Espero que tenha sido. Para nós penso que também foi diferente toda esta movimentação inicial e também esta resistência. Não sei se será, mas as pessoas que ficaram aqui eu espero que tenham também, enfim, gostado do que nós podemos partilhar convosco
e agradecer vivamente ao Sr. Pedro Belmes, à Elsa e ao Centro de Estudos e a todos, naturalmente, que vieram aqui e nos puderam e quiseram ouvir. Muito obrigada.